Salve, meus amigos! Hoje eu queria falar com vocês aqui, na verdade, dar uma dica de leitura, né? Uma ótima dica de leitura, principalmente para quem curte Elvis Presley, né? Não só o Elvis, como a história do rock, né? Eu vou falar de dois livros aqui que, além de contar a história dele, conta muito do começo, do início do rock nos anos 50, tudo em detalhes, muito bem feito, que é essa biografia aqui, escrita pelo crítico musical americano, o Peter Guralnick, né? São duas edições, né? A primeira saiu aqui no Brasil o ano passado, aqui ó, né? Elvis, Último Trem para Memphis. Essa daqui saiu ano passado pela editora Belas Letras. Opa, vamos tirar o dedo aqui. E, cara, 638 páginas. Aqui conta a história do Elvis. Bom, eu já vou falar disso aqui. E saiu agora, esses dias, por isso que eu resolvi fazer o vídeo, porque agora saiu a obra completa, né? A segunda parte, tá aqui, ó. Amor Descuidado. Saiu agora, em agosto de 2023. Saiu também pela editora Belas Letras, saiu a segunda parte. 926 páginas. Cara, eu primeiro queria fazer uma observação. Um artista da grandeza do Elvis Presley, né? O mundo acho que estava devendo uma grande biografia como essa daqui do Peter Guralnick. Eu confesso que eu tinha alguns livros, eu tinha esse daqui do brasileiro Maurício Camargo Brito, que é muito legal, Elvis, uma biografia muito legal o livro dele. Eu tinha esse aqui, que é o Elvis Presley, A Vida na Música, que passa, né? Conta a história dele, conta as gravações, tudo. É bem completo, assim, falando de disco a disco. É muito legal isso aqui. Só que nenhum deles, com todo respeito, se compara. Aliás, nenhum livro, nenhuma biografia já lançada do Elvis se compara a esses dois tijolos aqui, ó. Né? Olha. Que é a biografia definitiva do Elvis, lançada pelo Peter Guralnick. Aliás, o filme, assim, de biografia, bebeu muita coisa aqui. Claro que resumiu, né? E colocou aquilo que a família, né? Que a Priscila autorizou, o que eles autorizaram, né? Não entrou muito, as namoradas, não entrou muita coisa que tem aqui no livro em detalhes, coisas, aliás, que eu nunca imaginava, eu não sabia da história do Elvis, tem muita coisa legal. Esse primeiro livro aqui, O Último Trem para Memphis, que é o que saiu ano passado aqui no Brasil, pela Belas Letras, ele conta a história desde antes do nascimento do Elvis, né? Conta um pouco da história dos avós, depois dos pais, né? Do Elvis, do Vernon, o pai da Gladys, a mãe do Elvis. Vai passando, né? Conta do nascimento deles, da vida pobre que eles levavam, né? Vai falando da infância do Elvis, que era um menino, que sempre foi um menino, depois um garoto, né? Foi crescendo, uma pessoa tímida e solitária. E super protegido pela mãe, né? Então vai contando tudo isso aí, e que logo cedo ele já tinha aquele desejo de ser cantor. Ele ansiava, né, ser cantor de baladas, né? Ele gostava muito, era a influência dele. Tanto que quando ele vai lá na Sun Records, quando ele vai atrás de uma gravação, era para gravar uma balada, né? Ele não foi, embora ele gostasse do blues, conhecesse, né? E do country também, o que ele queria mesmo era ser um cantor de baladas. E aqui explica muito bem. Aqui o livro conta toda essa fase de quando ele acaba sendo descoberto lá na Sun Records, né? Quando ele grava e o Sam Phillips fica assustado com o sucesso que ele acaba fazendo, né? That's Alright Mama, com tudo que começa a mexer, né? O sucesso vai contando em detalhes como que foi, como que o Sam Phillips fez, como que foi a noite da gravação mesmo, da primeira gravação. Vai contando tudo com muito detalhes, cara. Isso aqui realmente faltava uma obra contando esses detalhes. Aí vai o sucesso inevitável dele, o livro aqui ele vai até a chegada do ano de 1958, que é quando tem a morte da mãe do Elvis e quando ele vai, né? Ele vai servir o exército. Ele vai servir o exército americano, que foi uma jogada de marketing, né? O Elvis, ele tinha... Aí o Elvis já estava, conta também, né, quando ele começa a ser agenciado pelo coronel, né? O coronel Tom Parker. E ele começa a ser... ele acaba aceitando ir servir o exército, né? Tem toda uma conversa ali, porque ele era um cantor de rock, ele era... Embora vendesse bem, tivesse explodido de sucesso, ainda existia uma rejeição pelo pessoal mais conservador, pelos mais velhos, pelos pais, né? Porque as meninas adoravam, os adolescentes adoravam, mas pelos pais
tinha todo, né, os conservadores não viam, não aceitavam o Elvis. E essa foi uma jogada de mestre, né? Ele lá serviu o exército de forma exemplar, no auge da carreira, ele estava no auge da carreira dele, né? Aliás, a carreira dele nunca mais depois atingiu os picos que atingiu naquele começo. Teve sim, não é que ele volta e não faz mais sucesso, ele ainda fez muito sucesso, mas ele vai para o exército no auge da carreira dele. Muita gente acredita que quando ele volta, depois, né, existe uma queda. Existe até uma frase do John Lennon, quando o Elvis morreu, que ele fala, o Elvis mesmo morreu quando ele entrou pro exército, né, o verdadeiro Elvis, o rei do rock. Mas enfim, polêmicas à parte. O livro conta tudo isso, conta já das primeiras namoradas, já conta toda a parte, essa primeira parte desse estouro, desse sucesso todo, está aqui nesse primeiro livro. É uma obra obrigatória. E aí a gente vai para o segundo livro, que retoma o quê? Ele ainda está no exército, ali naquele primeiro livro lá que eu falei, acaba com ele indo para o exército e a mãe dele morrendo, né? A mãe dele faleceu. Ele era muito apegado à mãe, muito. Como eu disse, ele era super protegido pela mãe e ele era muito apegado, né? E ele sofreu muito com a perda da mãe. Nesse segundo livro aqui a gente retoma, ele ainda está no exército, o livro vai de outubro de 1958, né? Ele vai para a Alemanha, né? Os treinamentos lá no exército é na Alemanha, então vai contando a história dele, vai para a Alemanha. Ele, o pai, o Vernon, vai a avó deles, e tem um outro amigo, e lá também tem os amigos que ele vai fazendo lá no exército. E então vai contando a vida dele lá na Alemanha. A vida dele, a vida do pai dele, né? Que o pai dele arruma uma mulher de um oficial lá e acaba saindo com ela, conta de tudo o que o Vernon estava fazendo ali, saindo com outra mulher, que no final ele se casa com essa mulher, mas enfim, vamos falar do Elvis. Então conta, e uma coisa que eu não sabia, sinceramente, o Elvis começa a tomar os estimulantes e as anfetaminas, né, que ele tomou até o final da vida dele, que foi o vício que ele carregou pro resto da vida dele, de estimulantes, de remédios, de anfetaminas, tudo que provavelmente gerou a morte dele. Ele começa a usar nessa época do exército. Era comum eles usarem para, tendo em vista os treinamentos e estar sempre, né, disposto. Foi na época que ele começa a usar. Só que o problema é que com o Elvis tudo era exagerado. Então, ele estava sempre ligado. As testemunhas que tem aqui, os amigos, as pessoas que viviam com ele na época, contam que ele estava sempre a 1000 por hora, né? Ou seja, sempre movido ali. Ele já tinha, como ele já era famosíssimo, então ele já tinha secretária, tinha tudo. Então ele tinha lá o vidrão dele lá cheio de comprimidos lá, que ficava com ela que tratava de meio que muquear, vamos dizer assim, para não dar bandeira, né? E ele oferecia tudo pro pessoal. E aí vai. Aqui esse segundo livro conta a volta dele, né? Ainda lá na Alemanha, conta quando ele conhece a Priscila, que veio a ser a esposa dele, a esposa dele, né? Ela era filha de um oficial lá do exército americano, né? Ele conhece ela tinha só 14 anos, era uma menina, né? E ele se apaixona por ela, embora ele se recusa embora ela já tivesse, ela tentasse ele algumas vezes, ele se recusa a ter uma relação com ela mais séria, dá alguns beijos, troca alguns beijos, né? Vivia com ela lá, mas segundo consta na biografia, eles seguravam um pouco a onda, porque a menina tinha 14 anos, e ele sempre prometia para ela que teria a hora certa para tudo, e chegaria mesmo a hora certa, que depois eles se casariam. Mas quando ele volta, conta toda essa volta dele, conta quando ele grava esse magnífico disco aqui, que é obrigatório, Elvis is Back, né? Quando ele retoma do exército, né? E grava esse baita disco aqui, cheio de canções fantásticas. Você percebe a influência do blues, tudo. Bom, isso aqui para quem conhece um pouquinho de Elvis, sabe que isso aqui é obrigatório. Elvis is Back. Conta da gravação desse álbum e começa a contar também dos filmes que ele começa a gravar. Ele já tinha gravado, né? Mas daí começa a contar dos filmes e o descontentamento que o Elvis começa a ter com os filmes, com os roteiros cada vez mais rasos, né? E as músicas também, que ele às vezes tinha que cantar, trilha sonora. Então ele começa, essa começa a ser uma fase que ele vai meio que desanimando, ele vai ficando magoado com o que estava acontecendo, mas claro, a vida dele é 1000. A máfia de Memphis, né, que era o grupo de amigos, vocês têm que entender assim, o Elvis já era o cara,
nos Estados Unidos, vamos dizer no mundo. Então ele tinha um bando que eram funcionários dele, né? Que ele pagava, o pai dele pagava, tinha a folha de pagamento lá, era um bando de puxa-saco, né? Um ou outro ali, eles eram fiéis a ele, mas muitos traíram ele, muitos enganaram ele. Eu digo traíram, teve um outro que depois, quando foi demitido, ou teve alguma discussão com ele, foi pra imprensa revelar coisas dele que não deveria, né? Que era segredo. Então, assim, mas ele vivia com a máfia dele de Memphis ali, e tudo que ele ia fazer, seja gravação, seja onde for, a máfia estava junto com ele, era a equipe dele, show, tudo. E então, o Elvis, embora ele vivesse, né, esse descontentamento, ele vivia rodeado ele tinha inúmeras namoradas, atrizes, passava bem, vamos dizer assim, mas ele tinha esse descontentamento, até que ele faz a volta triunfal dele pro rock, em 1968, aqui conta legal também, e né, para aquele programa de TV que ele volta. E uma coisa que eu nunca tinha visto, assim, de informações, conta a história do coronel, do empresário dele, né, que era um holandês. E, então ali conta a história dele, porque quando ele vem da Holanda para os Estados Unidos, conta a história do irmão dele que vai, né, que descobre ele já depois que ele estava famoso, vai lá até os Estados Unidos, isso acho que em 61, se não me engano, vai lá atrás dele, fala, pô, que você tá famoso? Aí ele conta a história dele, que como é que ele chegou até onde ele chegou, tudo, mas aí o irmão não revela ainda, né, depois que acaba, o Peter Gronick consegue descobrir toda a história do coronel. Cara, e aí vai, né, a vida do Elvis, vamos dizer assim, eu acho que até 69, 70 ele vai para Las Vegas, eu acho que ali ele ainda tá segurando bem a carreira dele, apesar da máfia, um bando de bajuladores do lado dele, apesar dos barbitúricos lá, dos estimulantes, anfetaminas que ele tomava, eu acho que ele ainda estava, sabe, não vou dizer no auge, que o auge acho que já tinha ficado para trás, mas ele ainda estava no controle ainda da carreira dele, pelo menos com ainda a voz, a performance ainda lá em alto nível. Bom, os anos vão passando, né? Os anos 70 vão passando e é inevitável a queda. O preço que ele começou a pagar pelos estimulantes, pelas anfetaminas, e por sempre se achar inatingível, né? Sempre se achar vamos dizer assim, olha, eu sou o Elvis, eu sou o rei. É inevitável que ele comece a ter uma queda e também, evidente, uma clara depressão, porque ele se via cercado, ele sabia que ele estava cercado de um bando de bajuladores, tudo, e que ele não conseguia evoluir. Eu não vou entrar em muitos detalhes, porque eu acho legal. Quem gosta do Elvis vai ter que ler aqui e vai se surpreender com muita coisa. Os dois livros são reveladores e são obrigatórios para qualquer fã do Elvis. Não é à toa que um tem 600 e poucas páginas, o outro 900 e poucas páginas. Então você já imagina, 1.500 páginas aqui para você conhecer toda a história do Elvis. O Peter Gronick, ele é um crítico musical, o autor dos dois livros é um crítico musical americano que... Ele, além de crítico musical, ele é um pesquisador, né, da música americana, tudo. E nesse primeiro livro aqui, inclusive, ele tem uma nota do autor, que já abre aqui o livro logo de cara, e onde ele conta, aqui ó, a nota do autor, onde ele conta, né, que a primeira vez que ele escreveu sobre o Elvis foi em 1967, 67, né? Ele era fã do Elvis, ele explica aqui que ele era fã do Elvis, e aí ele conta que um cara da magnitude do Elvis, qual é o problema quando você vai escrever sobre ele? São as inúmeras lendas, os inúmeros mitos que acabam fazendo... Você não sabe o que é verdade mesmo e o que é mito, né? E essa foi a função dele quando ele escreve essas duas biografias aqui. Foi ir a fundo com pessoas que viveram na época, reportagens de época, programas de TV. Ele foi a fundo e tá tudo lá depois, no final, né? Tem onde ele buscou tudo isso daí. E para o quê? Para desmistificar alguns mitos, né? Para apurar o que foi verdade, doa quem doer, mesmo que manchasse um pouco a imagem do Elvis ou não, e o que não foi, né? O que nem ele conta quando o Vernon, né, o pai do Elvis, isso lá ainda na virada, né, dos anos 50 para os anos 60, quando ele começa a se relacionar com outra mulher, o Elvis não aceita. Né? O Elvis era muito apegado à mãe e não aceita, então ele começa a ter vamos dizer assim, um egoísmo da parte dele, né? Porque quem morreu foi a mãe, o pai tem que viver a vida, mas o Elvis não aceita, então assim, o relacionamento deles fica um pouco
estremecido. Claro que depois a vida segue, mas então ele revela algumas coisas aqui que eu sinceramente não sabia. A outra obra muito legal que ele lançou, o Peter Guralnick, foi o livro que chama Sam Phillips, The Man Who Invented Rock and Roll, né? Que é inédito aqui no Brasil. Ele saiu lá nos Estados Unidos, é a história do Sam Phillips, o lendário produtor Sam Phillips, né? Que inclusive lançou o Elvis e fundou a gravadora Sun Records. Qualquer dia eu vou fazer um programa também, né? O centenário dele foi no começo desse ano, foi em janeiro agora de 2023. E esse livro aí, a revista americana Variety, ela, acho que foi no ano passado, ela soltou uma matéria falando que a Paramount Pictures adquiriu os direitos desse livro sobre o Sam Phillips e vai preparar, já tem um projeto pronto aí para preparar a cinebiografia também do Sam Phillips, como teve a do Elvis, vai lançar do Sam Phillips, e o Leonardo DiCaprio, que tá cotado, pelo menos é o que consta na matéria, é o Leonardo DiCaprio que vai fazer o papel do Sam Phillips. Vamos aguardar, vamos ver se é verdade ou não, né? Se vai andar esse projeto ou não, seria muito legal, né? Aqui no Brasil mesmo não temos nada do Sam Phillips. Aqui ele conta, na primeira parte, ele conta muita coisa da história de Sam Phillips. Ele conta, como ele conta do Coronel, ele conta muita coisa legal, né, do Sam Phillips, como é que era a vida dele, de onde que ele veio, a família, como é que ele monta o estúdio. Cara, é legal, muito bem completo. De todas as pessoas ali que fizeram parte da vida do Elvis, ele vai buscar ali. Por isso que eu falo que é a biografia definitiva do Elvis. Elvis, O Último Trem para Memphis, e esse primeiro que foi lançado no ano passado, e agora O Amor Descuidado, que acabou de sair, saiu agora em agosto, algumas semanas, né? Ele saiu os dois pela editora Belas Letras. Cara, você gosta de Elvis? É obrigatório. Tem que ler pra gente ver que a história do Elvis não foi só aquilo lá que tem no filme, né? Não tem nem cabimento, que o filme é muito legal, o ator interpreta muito bem o Elvis, mas, né, a história mesmo dele nunca foi tão bem contada como está aqui nesses livros, que serve de base para qualquer pessoa que for falar sobre o Elvis. A base está toda aqui. Beleza? Pessoal, espero que vocês tenham gostado aí da dica, né? Uma dica de leitura aí do Rei do Rock. E é isso aí. Espero que quem adquirir, quem lê o livro aí, depois coloque aí nos comentários o que achou. De repente, sei lá, eu posso ter falado, esqueci de falar de alguma biografia, além das duas que eu já citei, de alguma outra biografia legal do Elvis aí para poder estar indicando pra gente, tá bom? No mais, eu desejo tudo de bom para vocês e vamos que vamos. Valeu!